assunto bastante complexo na Câmara de Vereadores. Nós, nos últimos dias, temos acompanhado aí a movimentação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar em 3 casos que tramitam por lá, certo? E aí, a gente acompanhando ontem, tinha sido agendado para ontem a finalização da leitura do relatório que estava, já tinha sido iniciado do processo da vereadora Cris Lauer e foi cancelada essa leitura, tá certo? O vereador, que é o presidente da Comissão de Ética, o delegado Luiz Alves, está de atestado médico, então foi possivelmente adiado. Mas tem outros desdobramentos. E aí, quais são esses? A defesa da vereadora Cris Lauer, ela obteve uma liminar judicial que determina aí que o parecer da Comissão de Ética seja periciado. O parecer é assinado pelo vereador Onivaldo Barres, que é relator desse processo contra a vereadora Cris Lauer. Já falamos disso aqui no programa. O voto do relator, ele é favorável à cassação do mandato da vereadora. Vamos lá. A suspeita da defesa é que o vereador apenas assinou esse documento e não tenha produzido, porque ele não é advogado, é isso que eles alegam. E aí, o juiz declara que está autorizado a suspender apenas o ato específico que motivou o pedido da liminar, portanto, a decisão é de suspender parcialmente esse processo disciplinar, garantindo que a impretante possa exercer adequadamente seu direito de defesa sem paralisar completamente o andamento do processo de cassação. Então, o que significa o quê? Não estão avaliando o mérito. Quem vai avaliar mérito é a Comissão de Ética e Decoro. A Justiça só está avaliando como foi o trâmite, o processo, certo? E aí, uma coisa que chama muito a atenção em tudo isso é a postura do vereador Rafael Rosa, que é o vice-presidente dessa Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Maringá. Ele faz uma declaração em um documento que está anexado a esse processo, e nele Rosa diz que não teve acesso ao conteúdo, mas essa informação ela está no texto aí do mandado de segurança imprentado pela vereadora e acolhido parcialmente pela primeira vara de Fazenda Pública aqui de Maringá, como eu acabei de falar. Então, os integrantes da subcomissão citam que a conduta do vereador Rafael Rosa é preocupante e digna de investigação e que ele firmou uma declaração falsa sobre a ausência de ciência nos processos que tramitam nesta comissão, da qual ele faz parte, e ele tem acesso a qualquer documento, inclusive a minutas, rascunhos, que ainda, por ser membro do Conselho de Ética. Então ele tem acesso a todos os documentos. Vamos lá. Rafael Rosa alegou não ter tido acesso ao processo lá no Sistema Eletrônico de Informação da Câmara. No entanto, todo o conteúdo foi disponibilizado para os membros da comissão desde o dia 7/6. E mais, no mesmo sistema estão os documentos do caso de investigação lá da quebra de decoro do vereador Paulo Biazon, justamente o caso que Rafael Rosa é o relator. E aí fica a pergunta, ele não fez o relatório sobre o Paulo Biazon porque também não teria acessado? Ele acessou os documentos? Rafael Rosa cumpre com a tarefa de vereador sendo membro do Conselho de Ética? É uma pergunta que a gente quer saber, porque por conta dele, a vereadora Cris Lauer reclama que o processo do Biazon não anda, mas o relator é Rafael Rosa, que alega não ter acesso aos documentos que estão no sistema eletrônico da Câmara, mas ele é da comissão. E ele, obviamente, tem acesso a esse documento. Talvez ele não queira ter acessado aquele documento, mas daí a dizer que não tem acesso aos documentos, são coisas bem diferentes. Está ali disponibilizado para quem quer que seja da Comissão de Ética analisar os documentos, e Rafael Rosa diz que não teve acesso. É uma coisa, um imbróglio lascado, e o pivô que não era pivô se transformou. Rafael Rosa passou a ser figura importante nesse processo que investiga outras pessoas. Mas aqui no caso, essa declaração é falsa num documento que foi enviado à justiça, ele também é passivo agora de ser investigado por quebra de decoro. É um rolo sem tamanho. Ângelo Rigon. Pois é, e ele é o vice-presidente da Comissão de Ética e Decoro, Grande Ética e Decoro, né? Só para relembrar, a primeira notícia sobre a representação foi publicada no meu site dia 29 de maio. A representação foi lida dia 4, foi republicada de novo no meu site no dia 5. E no dia 7 liberada para todos os membros da comissão. Ele veio falar que não teve acesso no dia 12. E ele teve acesso a tudo. Ele só não quis entrar naquilo lá, por alguma razão. E não é à toa que, como o Paulo disse,
na resposta, nas argumentações da Câmara recorrendo ao mandato de segurança, e para mim isso é enganar o juiz, levar o juiz a erro, a própria Câmara diz que o Rafael Diego Rosa Camacho, ele é passível de penalidade por ter feito uma declaração falsa, o que, né, é inadmissível para um vice-presidente de comissão de ética, né? Então, creio que as coisas acontecem no devido tempo e isso vai ser provado, né? Porque senão tem que pegar mandar todos os assessores dele, até me parece que tinha assessor que era candidato a vereador, né? Que não sabem trabalhar. Então, para que o vereador tem 3 assessores se eles não assessoram nada? Se tudo isso está andando, está liberado desde o dia 7, ele não entra. Entra lá para fazer requerimento, mas não entra nesse processo. É só para poder dar uma justificativa para o processo parar ou andar devagar e eventualmente beneficiar. E só para encerrar, é bom lembrar que ele é do mesmo partido da vereadora em questão, a que cometeu o crime de improbidade pública, improbidade administrativa, segundo o Ministério Público, e que está para sair a sentença de uma representação que ficou quase 1 ano para ser notificada. Quando teve a oportunidade, ela podia ter ido lá do Ministério Público, que não deve nada, vai lá, ó, dá a notificação, eu já fiz isso na Receita Federal, doido. Ela podia ter feito isso, não fez. Ela poderia ter ido dado depoimento 2 vezes na comissão, não foi. Então a culpa não é dos outros, vereadora. A culpa é sua. A senhora teve a sua oportunidade. Que, Rafael? Pois é, né? Nossa Câmara está dando muito trabalho para nós essa semana e tenho certeza que nas próximas também, né? Mas infelizmente nós vimos algumas decisões, inclusive para retirada de alguns vereadores alguns meses e não deu certo porque ganharam liminar lá não sei aonde, mesmo com trânsito julgado, enfim. Então há uma situação desagradável na essência da Câmara hoje, infelizmente por conta de alguns vereadores. Esse caso também é a mesma situação, né? Nos causa estranheza, algumas declarações, enfim. Não sei se teve manifestação do próprio Rafael Rosa quanto a isso, para a imprensa, alguma coisa nesse sentido, nas suas redes sociais, eu também não sei. Mas o que nós temos que cuidar é que, cara, exerce um papel muito importante para a população, sabe? Tipo, dar a resposta certa. Não só apenas dos interesses dos amigos e colegas vereadores, mas principalmente para os seus eleitores e também para o restante da população, porque você não representa apenas os 1.000 votos, os 2.000 votos, os 3.000 votos. Você representa todo o município de Maringá. Então, acho que é interessante a gente tentar entender e fazer com que o nosso público aqui, o nosso ouvinte, enfim, com clareza, entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: infelizmente, há uma quebra de decoro, sim, não só apenas no que é falado em plenário, porque às vezes mas não nesse caso em sentido estrito, né, falando, mas há uma ação de improbidade administrativa da Cris Armo, enfim, tudo em andamento, é o que foi respaldado aí na cassação, o pedido de cassação, o relator já deu o seu parecer, então, e queimou a largada, eu acho, na minha opinião, a defesa, tá? Porque pedindo agora para que retorne, né, para que seja ouvida ali as testemunhas, que é o deferimento parcial, tipo, beleza, o mérito não vai ser discutido, o que vai ser discutido realmente é só uma produção de provas, você entende? Tipo, uma produção de provas. Então, assim, deixa que eu acho que até o final, mesmo assim, não... Eu não posso estar enganado, mas são 12 testemunhas que ela apontou. Mas ela acho que pode 5, né? 5. E ontem a Câmara teria entrado com ação para o juiz escolher, para determinar quais as testemunhas que serão ouvidas. Né? É isso. Vai, Daniel Matos. Paulo, assim como quem falou, né, a semana foi conturbada na Câmara. Acho que ontem, né, acho que a vereadora subiu na tribuna, disse, um ato grave também, né, falou que o delegado Luiz Alves era mentiroso. Acho que isso é outra coisa que ela pode se complicar também. Você ir numa tribuna e acusar o seu outro vereador de mentiroso é muito grave também, ó, Paulo. Assim como essa questão do Rafael Rosa de mentir ali, tem a declaração, tem tudo que ele teve, um assessor porque não quis. É muito grave, né? Então são situações que vão manchando ali a questão da Câmara. As pessoas têm que entender que aquilo ali, por mais que eles achem que às vezes estão de brincadeira ou estão achando que podem tudo, tem ordem, tem que ter respeito, tem que ter ética. Então é muito triste, independente de qualquer vereador seria criticado aqui se fosse na tribuna
e chamasse o outro de mentiroso, ou falado, como foi falado quando se lê o relatório do relator, esse relatório eu vou rasgar e vou jogar no lixo, não serve para nada. Então são acusações graves que só vão complicando a situação de quem está sendo julgado. Então está tentando tumultuar de todas as maneiras, mas ainda assim acredito que a Câmara vai fazendo o seu papel, a comissão vai fazendo o seu papel, e acredito que na semana que vem tenha algo mais contundente, que vai acabar essa enrolação de liminar, judiciário, para lá, para cá, e a Câmara vai ter o poder de decidir se ela vai ser cassada ou não. E os outros processos, eu acredito, quando o vereador sobe ali na tribuna, igual o delegado Luiz Alves subiu na terça-feira, e explicou, ele é o presidente da comissão, ele explicou muito bem, caso a caso, as 3 situações que estão tramitando na Câmara. Acho que quem quis entender, não ficou nenhuma dúvida. Mas acho muito feio, muito ruim para a imagem da Câmara, dos vereadores que estão ali, essa situação de mentirosos ou acusar o outro de mentiroso, sendo que, quando na verdade a gente sabe que a pessoa, contra fatos, não há argumentos. Paulo Caetano. Pamela? Olha, Paulo Caetano, eu não vi os papéis desse procedimento, mas pelo que vocês estavam explicando aqui, pode ser o seguinte, veja bem, eu acho que o juiz não ia conceder a liminar caso o processo estivesse correndo como deve, conforme a lei. Se ele concedeu a liminar, dizendo que é para voltar para trás para fazer algum procedimento, é porque atropelaram alguma coisa. Ponto. Sobre a questão do Rafael Rosa, o professor está aqui, o Kim está aqui. Quando a gente está... Eu não sei se o sistema da Câmara é assim, tá? Eu não vi os papéis, mas o que acontece? Quando a gente recebe uma intimação, você não abre a intimação no dia, é muito difícil, a não sei que você tenha muita pressa. É te dado uns dias para você abrir aquela intimação. Por quê? Eu posso ter uma fila de 20, 30, 40 processos para cumprir e chega uma nova intimação de um outro processo. Então, você tem uns dias para abrir aquela intimação. A partir do momento que você abre aquela intimação, aí você está ciente com o documento e aí começa a correr teu prazo para você fazer o que tem que ser feito com aquele procedimento, com aquele processo. Ponto. Agora, essa semana, acho que não foi essa semana ou semana passada, que você falou assim, olha, teve um capítulo X lá na Câmara, eu entrei e não estava disponível o documento. Né? Você mesmo não viu. Se... É porque o SEI aqui é interno, é só para a comissão. Sim. Como estava em sigilo... Tá, mas é sistema. Ele pode ter participado do ato, mas ele precisa do papel, ele precisa do documento para ele fazer qualquer tipo de coisa. A gente não tem acesso, obviamente, mas eu entrei em contato. Esse documento foi disponibilizado no dia 7 para todos os membros. Para nós, não, que está em sigilo, mas para eles, sim. Só depois de ler o relatório que foi disponibilizado. Aí foi deixa eu continuar meu depois. raciocínio, Isso. porque você falou que não teve acesso. Se é que demorou, tipo, um dia para jogar no sistema, por exemplo, para eles todos, então já é um dia menos do que ele tem por lei para trabalhar com aquele documento. Aí já tá irregular, entendeu? Já estaria. Eu não acompanhei esse processo, eu não vi os papéis. Mas eu acho que antes da gente estar acusando aqui, falando que fulano mentiu, ciclano tá beneficiando o outro... Quem disse que ele deu declaração falsa é o documento da Câmara. Então, mas aqui pelos comentários foi dito que, complicado a pessoa mentir. Eu não vi, eu não vou incorrer nisso. Pelo seguinte, tem todas essas questões procedimentais dentro de um processo que é preciso ser respeitado. Ele tem que ter o documento em mãos. Não adianta, às vezes você participou do ato, mas você não pode ter o negócio de cabeça que aconteceu. Você tem que ter o documento para fazer o teu relatório ou para elaborar a tua defesa. O papel no preto e no branco. Se o papel no preto e no branco demorou um dia, eu tô cogitando, tá? Demorou um dia para cair lá no sistema e ele tem um dia a menos para trabalhar, já tá irregular. Então, às vezes, é por isso que o juiz, olhando o procedimento, tá aí concedendo liminar para voltar um passo atrás. Então, vamos ter muita calma. Foi consultado o Rafael Rosa sobre isso? Acho que a gente poderia ouvir ele, né? A liminar do juiz não tem nada a ver com essa questão. Sim, a liminar do juiz é o mesmo processo, não é? Pelo que eu vi... para ouvir testemunhas que foram indeferidas pela comissão. Mas, gente, se teve uma liminar dizendo que tem que voltar atrás para ouvir testemunha, eu tô dizendo assim, o procedimento... Mas vamos lá, o sistema porque houve um errinho no procedimento. Você pode alegar, por exemplo, nós temos um grupo nosso aqui, de WhatsApp. Eu ponho lá uma coisa que nós precisamos conversar e encaminhar. O Daniel acessou, quem acessou, o Ângelo que não acessa. Ele pode chegar aqui, ele nunca acessa.
Ele pode chegar aqui e dizer que não teve acesso, que ele foi tolhido do processo que a gente É que fez o aqui? WhatsApp não dá pra comparar Não, com o procedimento, né? Mas tô eu dizendo- sei aí. O SEI está lá interno. desde o dia É. 7. Tá postado Então, no mas sistema desde o dia 7. Mas, gente, O Rafael não olhou porque não quis. é o procedimento. Exatamente. E a pessoa tem esse prazo pra trabalhar. Mas É ele isso que eu tô falando pra vocês. ele é o o vice-presidente. procedimento. Mas é o procedimento. Ele não tem que olhar. Bill, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é que ele não No tem que SEI, olhar, você ele já olha- tem contato com o SEI, não tem? Mesmo que você seja parte do processo, você precisa pedir solicitação de acesso à leitura e à juntada de documentos. Pelo menos é esse o procedimento externo. Interno eu não sei como é que é. Ele tem essas É, próprias regras. Eu não Então, sei. eu Tem, também não o sei, por isso próprio que eu tô sistema SEI cogitando. tem as suas próprias regras nesse sentido. Tipo, eu sou parte do processo e eu sou, inclusive, advogado em alguns processos no SEI. Mesmo sendo advogado, mesmo com procuração juntada, toda vez que eu vou manifestar alguma coisa, eu tenho que pedir acesso para liberar para que eu faça a juntada de documentos. E a presidente da comissão que tem que liberar o acesso tanto para a leitura quanto para a juntada de documentos. Então eu não sei como Não é é que é simples assim. na Câmara. O sistema SEI realmente tem essa sistemática. Pelo menos para mim, como advogado. Fernando Tupan, Paulo Caetano. Eu sempre falei para vocês que os prazos que eles deram assim foi um prazo muito curto. O prazo da comissão de ética também foi assim meteórico. E a gente sabe que tem que ser os prazos, tem que ser semelhantes. Por exemplo, para você convocar uma testemunha, você tem tantos dias para fazer. Para você movimentar isso é tantos. Então, tá na cara que tem outras coisas aí que não estão batendo. Por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha feito coisas que não deveria, os prazos precisam ser respeitados. Por exemplo, o hoje deputado estadual Renato Freitas, quando era vereador, se safou da cassação porque os prazos não foram cumpridos. Cassaram ele, ele entrou na justiça e o Tribunal de Justiça deu ganho para ele, porque prazos foram contados diferentes do que foram contados na justiça quando você entra com qualquer ação. Então, você pode ter certeza, ela não vai ser cassada nem que a vaca tussa, Paulo Caetano. Jorge. O Paulo, aí o Ângelo colocou muito bem, os dois são vinculados politicamente, né? Tanto é desse vínculo tão forte que inclusive os dois votaram contra a reposição de servidores, né? Lá no ano que foi 2021, 2022, né? Acho que foi em 21, no ano 2021. Então eles têm uma atuação política conjunta. Já há outros antecedentes, e é importante ver, de outras comissões parlamentares, também de sujeitos vinculados a eles do ponto de vista político, né? E sabemos o que deu, né? Às vezes, esse jogo termina colocando a estes vereadores para cima, né? Aí o sujeito sai e vai para um outro cargo, lá para cima, lá para Curitiba, né? Depois, claro, termina caindo fora porque há inconsistência. Me parece que os dois vereadores, e aí eu coloco o conjunto, são sujeitos de confronto, são sujeitos que estão aí sempre criando situações. O Rafael tem uma estética, né? Uma preocupação estética gigantesca, gravata, camisa, colarinho, punhaduras e aí por diante. Entende? Então, qual é a produção? Esses vereadores estão para quê? Para criar confusão? Estão para votar contra o que é desenvolvimento da cidade? Estão para quê aí? Por que são eleitos vereadores que mentem? Por que são eleitos vereadores que utilizam-se do recurso público para fins pessoais? Utilizam advogados para fins pessoais, para defesas pessoais de processos, etc. Isso está aí, está demonstrado, isso não é uma questão que estamos inventando. Isso está posto, tanto é que é uma ação do Ministério Público em face da senhora Cris Lauer. Então, nós não estamos inventando. O que eles estão fazendo? Artimanhas de se defender através de estratégias, pouco éticas.
pouco éticas, não são éticas, não há ética, não há pureza política. O que há ali é o concha do vinho, né? Sabe aquela coisa que fica no final e ninguém quer. E são sujeitos que me parece que não representam a classe política como deveria ser a classe política, não representam aos vereadores, tanto que eles geralmente estão isolados, sempre criando discussões, sempre crise. Aí tem um histórico de briga com o presidente da Câmara, com o Dr. Mário, que é a maior. Se alguém diz assim, olha, vamos levantar a história da Câmara Municipal, quem mais fez confrontos ali, criando situações de espetáculo, né? Porque não são outras coisas. E aí está essa vereadora. Então, me parece que estamos frente a uma situação que os comentários já de se assinou, se leu, não leu, sabe, estamos na coisa miúda quando a análise política, da atuação política de vereadores deveria ser uma análise política. Olha, qual é o resultado desses dois senhores que receberam tanto dinheiro durante 4 anos para fazer o quê? O que fizeram? E aí você diz, olha, todo pífio. Então, me parece que o dinheiro público foi muito mal investido e agora, ainda mais, continua sendo mal investido porque movimentam o Poder Judiciário para fazer umas defesas de situações que eles próprios terminam criando. Colocar 12 testemunhas, pessoas vindo de Brasília. Por Deus, as testemunhas são aquelas que conhecem o fato. E o fato é que ela utilizou-se de um advogado que estava como assessor dela para defender seu caso. Agora, o que sabe o sujeito de Brasília? Compreende? Então, quando a gente fala assim, as testemunhas são aquelas que têm que conhecer o fato, me parece que esses 12 sujeitos, provavelmente, ou quase com absoluta aproximação da certeza, não conhecem o fato. Então, para dilatar, para criar confusão, para dizer que não foi ouvida, que o devido processo, etc. Estamos frente a algo que eu diria muito, muito ruim para a política maringaense. Da pior situação que se viu em Maringá nos últimos, talvez, 2 ou 3 décadas.